Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá, amigos runners! Bom, galera, recentemente eu fiz um vídeo aí com a nossa Super Ultra Nutri Fran Santin para falar sobre a hiponatremia, né, que seria a baixa de sódio no sangue. E uma das reposições que nós temos, os atletas aí de endurance, seriam a cápsula de sal, né? Então é normal a gente ver atletas ingerindo cápsula de sal a cada 1 hora, né? Eu também já ingeri bastante cápsula de sal, né? Seja em maratona, em ultra, usava mais em maratona, né? Porque maratona geralmente você precisa correr leve, né? Então, para não levar um Gatorade, né? Uma garrafa, você deixa a cápsula de sal ali e toma. Mas eu fiquei pensando a respeito de... E se o atleta tem pressão alta, né? Porque fazer o abuso de muita cápsula de sal, o atleta tem pressão alta, será que não pode dar um problema grave, né? Por exemplo, um atleta vir a infartar durante uma prova por conta disso? Então, mais uma vez, chamo a Fran aí para estar falando sobre a cápsula de sal e os benefícios ou perigos da cápsula de sal. Fran, então isso pode acontecer, né? Um atleta que tiver pressão alta, né? Abusar a cápsula de sal pode correr o risco de infarto, né? Ter problemas cardíacos por conta disso. Fala aí pra gente, Fran. Fala, Robert, e os amigos corredores que estão assistindo esse vídeo. Esse assunto é muito importante, muito pertinente, né? A gente sabe que existe sim a necessidade de fazermos a reposição de eletrólitos, né? Principalmente o sódio, que é o que a gente perde, né? Mas quando a gente está fazendo a atividade física, para aquelas atividades que vão exceder 3 horas de duração, né? Então, quando a gente fala numa ultramaratona, ultras de 50 quilômetros para cima, é muito provável que sim, vai exceder esse tempo de duração e há necessidade de utilização. Mas a teoria nos traz que eu não teria necessidade alguma de fazer reposição de eletrólito, sódio principalmente, naquelas atividades menores de 3 horas de duração. Bom, posto isso, nós temos que tomar o cuidado com relação à quantidade de sódio que vai ser reposta. Hoje a gente tem no mercado uma série de suplementos, né? Mais recentemente, suplementos que foram lançados aí com 1000 miligramas de sódio. E eu confesso que eu fiquei bastante preocupada quando eu vi isso, né? 1000 miligramas de sódio é uma quantidade muito grande. Fora que o atleta possivelmente não vai ingerir somente esse sachê de eletrólitos. Ele vai usar um gel de carboidrato, por exemplo, que também vai ter sódio. E aí você começa a somar todo esse sódio sendo utilizado durante uma prova por um longo período de tempo, né? Então, vamos lá, um atleta que por vezes não tenha, né, uma condição de saúde aí associada, como por exemplo pressão alta, talvez não vai ter grandes problemas. Ele vai terminar a prova, às vezes com as mãos mais inchadas, com os pés mais inchados, mas talvez passe por aí e tá tudo bem. Mas um atleta, por exemplo, que tem, né, pressão alta, imagine colocando essa quantidade exorbitante de sódio a cada hora, por exemplo, né? E aí nós vamos às cápsulas de sal. É a mesma situação. A diferença é que hoje, né, a gente não tem produtos no mercado de cápsulas com 1000 miligramas, como a gente já tem sachês. Mas por vezes o atleta por hora vai colocando 2, 3 cápsulas. Imagine isso, né, num tempo muito grande aí de uma ultramaratona, ele por 10 horas a cada hora colocando 1000 miligramas de sódio, né? Possivelmente, sim, esse atleta, se ele já tem uma condição de pressão alta, ele já tem aí uma condição cardíaca associada, ele poderá vir sim a ter problemas. Por isso que é muito importante que antes de você sair
utilizando, né, sódio aí a torto e direito, você converse com o profissional da área, né, seja lá com o seu cardiologista ou mesmo com o seu nutricionista, até para entender e fazer o cálculo de quanto você necessita menos de sódio. Até porque, como eu comentei, para quem não tem uma condição, uma patologia associada, talvez você não tenha um grande problema num primeiro momento, mas você imagina se todo o treino você colocar uma quantidade exorbitante de sódio na sua prova, mais uma quantidade também. Você poderá vir sim a desenvolver alguns problemas no futuro, né? Então sim, atividades acima de 3 horas, a literatura traz pra gente a necessidade da reposição de eletrólitos, mas isso calculado, não é sair usando o que você encontra por aí. Sobre as cápsulas, eu particularmente não gosto delas, tá? Porque ela dá uma maior sensação de sede no atleta. E dando uma maior sensação de sede, o atleta vai beber mais água. E aí pode acontecer ao contrário do que eu venho falando. Por beber muita água pura, o atleta expulsa demais esse sódio que ele está tomando, aí os níveis de sódio lá no sangue descem abaixo de 135, né? Milimol, e aí a gente pode ter uma hiponatremia dilucional, que aí é o contrário, é quando eu expulso muito, né, o sódio ali na minha corrente sanguínea, e aí isso vai causar, né, essa hiponatremia, que pode ter tonturas, pode ter enjoos, dor de cabeça e, infelizmente, numa condição mais grave, até levando à morte. Então vejam, né, gente, nem muito, nem pouco, tudo absolutamente no seu mais perfeito equilíbrio é o que a gente tem que buscar dentro da nutrição. E muito cuidado, tá, com os blogueiros que estão colocando por aí para você tomar água com sal marinho. Gente, qual é a lógica de você fazer isso se no seu dia a dia você já tem o sódio necessário por meio da sua alimentação? Não tem lógica, gente. Não caiam, né, nesses papos de internet, de blogueiro e que apresentam produtos milagrosos, né, sem que um profissional mesmo da área te oriente da maneira mais correta possível, porque isso pode acarretar, sim, em graves problemas para a sua saúde.